como atividade da disciplina de Fisiologia Animal Comparada, ministrada pelo professor Dr. Felipe Melo. Vamos abordar um pouco sobre estratégias de regulamentação térmica, animais endotérmico e ectotérmico. E o nosso grupo é composto pelos discentes Lauriane Rocha, Luiz Felipe, Maria da Cruz, Rayara Jaiane e Silvéria Gomes. A regulamentação térmica ela é fundamental para a sobrevivência de muitos animais. E esses animais, esses organismos, eles podem ser classificados em endotérmico e ectotérmico. E cada um deles, eles apresentam estratégias específicas para manter a temperatura ideal em diferentes ambientes. Os animais endotérmicos, eles conseguem manter sua temperatura do ambiente, ou seja, eles produzem calor internamente através do metabolismo, e isso permite que eles possam viver em habitats variados, como, por exemplo, os mamíferos e as aves, que utilizam mecanismos como termogênios para regular sua temperatura. Estratégias dos endotérmicos, que são a vasodilatação e a vasoconstrição. Na vasodilatação é o processo pelo qual os vasos sanguíneos se expandem, aumentando seu diâmetro, e ela ocorre geralmente quando a temperatura corporal ela está alta ou em situações de calor muito excessivo. E na vasodilatação ela aumenta o fluxo sanguíneo para dissipar calor e ocorre em ambientes quentes. E na vasoconstrição é o processo oposto da vasodilatação, onde os vasos sanguíneos se estreitam, e a vasoconstrição ela é utilizada principalmente quando a temperatura corporal ela está baixa ou em condições de frio. E no caso, ela diminui o fluxo sanguíneo para conservar calor e ocorre em ambientes frios. E essas estratégias, elas são essenciais para a sobrevivência dos endotérmicos em diferentes condições climáticas. Vantagem dos animais endotérmicos, que são a diversidade de ambiente e temperatura corpórea e mantida alta e constante. Na diversidade de ambiente, os endotérmicos eles podem viver em uma ampla gama de habitats, desde regiões polares até desertos quentes. E essa capacidade de adaptação ela é uma das principais razões para o sucesso evolutivo desses animais. E na temperatura corpórea e mantida alta e constante, a temperatura corporal elevada e constante, ela permite um metabolismo mais eficiente, e isso significa que os endotérmicos eles podem realizar processos biológicos como a digestão, a atividade muscular, de maneira mais eficaz. E essas vantagens elas são fundamentais para o sucesso dos animais endotérmicos na natureza. Desvantagens dos animais endotérmicos: necessidade constante de alimento, maior vulnerabilidade em situações de escassez de alimento. Bom, a necessidade constante de alimento e a maior vulnerabilidade em situações de escassez são consequências diretas do alto custo energético da endotermia. E para manter a temperatura corporal constante, os animais endotérmicos eles precisam consumir uma quantidade substancial de alimento. Definição de ectotérmicos. Os animais ectotérmicos, como os répteis, anfíbios e peixes, não conseguem gerar calor internamente e, portanto, dependem das condições ambientais para regular sua temperatura corporal. Bom, os animais ectotérmicos, também conhecidos como os animais de sangue frio, são aqueles que regulam sua temperatura corporal utilizando fontes externas de calor, como a luz solar ou substrato, diferentemente dos endotérmicos, que os endotérmicos eles não geram calor internamente, que é através do metabolismo para manter uma temperatura constante. Hibernação é uma estratégia de sobrevivência utilizada por alguns animais durante o inverno, quando as temperaturas são muito baixas
A disponibilidade de alimento é escassa. Esse estado pode durar semanas ou meses, permitindo que os animais economizem energia até que as condições melhorem. Hibernação é uma estratégia de sobrevivência utilizada por alguns animais durante o inverno. Quando as temperaturas são muito baixas, a disponibilidade de alimento é escassa. Esse estado pode durar semanas ou meses, permitindo que os animais economizem energia até que as condições melhorem. Estivação é uma estratégia semelhante à hibernação, mas ocorre durante o período de calor extremo ou seca, como energias em regiões áridas. Os ectotérmicos entram em um estado de dormência para evitar desidratação e o estresse térmico. Durante a estivação, eles reduzem as atividades metabólicas e podem esconder em buracos ou sob vegetação até que as condições se tornem mais favoráveis. Essas estratégias são fundamentais para a sobrevivência dos ectotérmicos em ambientes onde as temperaturas e a disponibilidade de água podem evitar drasticamente. Se precisar de mais informações ou detalhes sobre esses tópicos, vantagem dos animais ectotérmicos: menor necessidade de alimentação, metabolismo mais lento. Os ectotérmicos, como répteis e anfíbios, têm um metabolismo mais lento em comparação com os endotérmicos, mamíferos e aves. Economia de energia. Durante o período de baixa atividade, como a hibernação ou estivação, a taxa metabólica dos ectotérmicos diminui ainda mais. Adaptabilidade a ambientes pobres em nutrientes. A menor necessidade de alimento permite que esses animais habitem em ambientes onde a disponibilidade de recursos é limitada, como desertos ou regiões frias. Desvantagem dos animais ectotérmicos: dependência de temperatura externa. Os animais ectotérmicos não conseguem gerar calor internamente, o que significa que sua atividade metabólica e comportamental está diretamente relacionada à temperatura do ambiente. Quando os climas estão muito frios, desvantagem dos animais ectotérmicos: dependência da temperatura externa. Os animais ectotérmicos não conseguem gerar calor internamente, o que significa que sua atividade metabólica e comportamental está diretamente relacionada à temperatura do ambiente. Segunda desvantagem são as limitações a ambientes frios. Durante o período de baixa temperatura, a capacidade de movimento e taxa metabólica diminui muito. E isso pode limitar suas interações com o meio ambiente, tornando-os vulneráveis a predadores e reduzindo a eficiência na captura de presas. A terceira desvantagem: eles possuem uma menor capacidade de atividade em períodos críticos. Que essa situação onde é necessário um rápido aumento de atividade, os ectotérmicos podem não ser tão ágeis quanto aos endotérmicos, que podem manter a temperatura corporal constante e o metabolismo mais elevado. A quarta desvantagem é a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Os ectotérmicos são mais suscetíveis às variações climáticas e a mudanças de habitat. Aí a quinta desvantagem: menor flexibilidade em ambientes variáveis. Os ectotérmicos têm limitações em ambientes que apresentam variedades de temperatura ao longo do dia ou entre as estações. Aí a última desvantagem: reprodução e desenvolvimento.
A taxa de desenvolvimento dos ectotérmicos é frequentemente influenciada pela temperatura. Em temperaturas inadequadas, podem haver atraso no desenvolvimento embrionário ou maturação sexual, afetando suas taxas reprodutivas. Conclusão: a compreensão das estratégias de regulação térmica endotérmica e ectotérmicas é crucial para entender como os animais se adaptam a seus ambientes.